Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 12 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 11 de julho. Rodrigo pergunta o que Luciana tem, se ela ainda está chateada pelo beijo que ele deu. Luciana responde que não, diz que o beijo ela já esqueceu. Rodrigo diz que ele não esqueceu e pergunta se é sério que ela esqueceu mesmo. Luciana se lembra da ameaça que Clara fez a ela e diz a Rodrigo que não importa, que não estava chorando por isso, que é um problema pessoal. Dá boa noite para ele e se retira. Matilde pergunta a Luciana qual é o nome do advogado que vai a defendê-la. Luciana diz que é Cláudio Linhares e pergunta se Matilde conhece. Matilde diz que há muitos anos conheceu um senhor com esse nome, mas acha que não se trata da mesma pessoa. Maximino promete a Vicky que da próxima vez que eles viajarem ficarão todo fim de semana. Patrício diz à família que está muito bem com a terapia e que Luciana também o anima o tempo todo e é muito importante para ele. Jana diz que é perfeito e que então Luciana ficará para sempre. Rosalena fica incomodada com o que os filhos falam sobre Luciana. No dia seguinte, Luciana agradece Rosalena, mas diz que não pode continuar trabalhando ali. Rosalena lembra do que Clara lhe diz e diz a Luciana: perfeito, pegue suas coisas e vá embora. Matilde diz a Luciana que Patrício vai sentir falta dela. Luciana diz que vai sentir também e pede para Matilde se despedir dele por ela e vai embora. Paz conta para Madalena que Luciana nasceu na capital, enquanto Galdino e ela trabalhavam numa casa de gente rica, e diz que a senhora que era responsável por todo o serviço se chamava Matilde. Angustiada, Paz diz a Madalena que é assim que se chama a senhora que trabalha na mesma casa onde está a sua Luciana. Madalena pergunta se Paz acha que é a mesma senhora que ela conheceu. Paz diz: espero que não, Madalena. Deus queira que não, Madalena. Tomara que não. Rosalena diz a Patrício que Luciana se demitiu e foi embora. Patrício fica nervoso e diz que com certeza a bruxa da Brígida incomodou Luciana e a mãe não fez nada. Rosalena diz a Patrício que Luciana decidiu. Ela não vai pedir explicações e implorar para que ela fique. Rosalena diz que ninguém é indispensável e muito menos com a empregada. Patrício diz que a mãe devia ter pensado nele, que Luciana é sua companheira e companhia, mas ela não entende. Jana diz que se a mãe sabia que se Luciana era tão importante para o irmão dela, não custava nada ter pedido para ela ficar. Luciana volta para a casa de Violeta, diz que se demitiu e que a denúncia de lastro já chegou. Jana liga para Rodrigo e conta que Luciana foi embora. Rodrigo diz para a irmã chamar Matilde para ele rápido. Luciana fica surpresa quando Rodrigo chega na casa de Violeta. Violeta fica no quarto, quietinha, escutando a conversa da amiga com Rodrigo. Clara escolhe o seu vestido de noiva. Rodrigo pergunta por que Luciana foi embora, se é pelo problema que tem, e diz que está disposto a ajudá-la. Luciana agradece, mas diz que não. Rodrigo diz que se Luciana não quiser lhe dizer do que se trata, está tudo bem, mas pede que, por favor, ela não vá. Rodrigo diz que Patrício está muito chateado e triste e pede para Luciana voltar. Rodrigo diz que Luciana não vai voltar a cruzar com ele, que em um mês ele estará casado. Já não vai estar na casa. Luciana diz que então dá igual se ele estiver lá ou não.
Violeta resolve dar as caras e diz a Rodrigo que Luciana tem que resolver um assunto meio complicado. Mas é verdade que ela está muito feliz na casa dele, ainda mais por Patrício. Rodrigo se aproxima de Luciana e diz que vai estar esperando. Rodrigo vai embora e Violeta pergunta a Luciana se ela gosta dele. Luciana admite para a amiga que gosta de Rodrigo. Padre Honesto pergunta a Rosalena se ela deixou Luciana ir embora porque ela lembra Aurora. Rosalena diz ao padre que sim e que não quer que ela volte. Constância está no salão onde Vic trabalha e fica sabendo que ela pegou os dias para viajar com o namorado milionário. Maximino leva Vic para fazer compras. Rosalena chega no salão e pergunta por Vic, porque precisa de uma manicure. Constância diz à irmã que Vic viajou com um homem maduro e que tem muito dinheiro. Rosalena pergunta se uma jovenzinha como Vic faz com um homem maduro e diz que não acha que ele vai se casar com ela. Nicole diz que o homem é casado e Constância e Rosalena ficam surpresas. Brígida conta para Clara que Luciana se demitiu e foi embora da casa. Clara fica muito feliz com a notícia. Luciana vai falar com Cláudio e diz que deixou o trabalho com medo de que a polícia fosse prendê-la na casa e que todos rissem e ela morreria de vergonha. Cláudio diz que até que chegue a data que ela tem que comparecer no Ministério Público, ela pode ficar tranquila. Clara faz planos de passar o dia com o Rodrigo. Preocupado, Rodrigo diz que depois da massagem, eles vão para a casa dele. Irritada, Clara diz a Rodrigo que não vai para a casa dele, que é melhor eles se verem em outro dia. Maximino e Vicky retornam para a capital. Rodrigo diz a Patrício que falou com Luciana e pediu para ela voltar. Ele diz que fez isso pelo irmão. Rodrigo diz que, por mim ou por você? Ela também te motiva, não? Patrício diz que gostaria de algum dia voltar a ver Luciana ou que algum dia pelo menos ela fosse visitá-lo. Rodrigo promete a Patrício que se Luciana não for, ele a leva até ela. Rosalena diz a Matilde que precisa falar com ela sobre Luciana. No dia seguinte, Matilde vai até a casa da Estela e diz a Luciana que foi convencê-la a voltar para a casa dos Torreslanda, porque o seu menino Patrício está sem vontade de viver. Deprimido, Patrício se recusa a comer e diz a Rodrigo que quer morrer. Triste, Rodrigo vai saindo do quarto do irmão e se depara com Luciana. Rodrigo pede para ela não voltar e ir embora e abraça. Patrício não gosta nada do que vê. Rodrigo agradece Luciana por ter voltado. Luciana fala com carinho com Patrício, abre as cortinas do quarto dele e diz que precisa deixar entrar a luz do sol. Patrício diz que Luciana é a luz dele. Rodrigo fica com ciúmes ao ver a forma como Luciana trata Patrício. Rosalena pergunta a Matilde se Luciana não impôs alguma condição para voltar. Matilde diz que não. Depois, Rosalena chama Luciana e Brígida para conversarem. Patrício pergunta a Rodrigo como vai os preparativos para o casamento dele e se já tem data. Rodrigo diz que não e que Clara já está em pressão violenta. Patrício diz que o irmão não se vê nada contente com o casamento. Rosalena agradece Luciana por ter voltado, diz que sabe que ela fez isso por Patrício, que ela aprecia muito, mas pede para ela se limitar a fazer o seu trabalho. Rosalena diz a Luciana que a prioridade dela será o Patrício e não vê-la pela casa, conversando com os demais membros da família. Rosalena diz que Luciana não tem nada em comum com Jana e Rodrigo, não tem por que conversar com eles e pergunta se ela entendeu. Luciana responde que sim. Rosalena diz que Luciana vai atender o filho dela, mas sobre as ordens de Brígida. Lourenço está jogando apostado. Aquiles chega
e dá ordem para que os homens deixem ganhar. Cláudio leva flores ao túmulo de Aurora e diz: Oi, meu amor, Aurora, minha Aurora. Clara e a mãe estão na casa de Rosalena conversando com ela sobre o casamento. Brígida foi buscar uma bebida para Julieta, mas diz para Luciana levar para a senhora Clara, que está esperando. Luciana chega e diz a Clara: Senhorita, aqui está a sua bebida. Jana fica muito feliz ao ver que Luciana voltou. Clara não gosta nada de ver Luciana de volta e quando ela sai, questiona Rosalena pela doméstica ter voltado. Rosalena se limita a dizer que Luciana voltou e Constância diz que Patrício precisa dela. Lastra diz ao seu advogado que amanhã, a essa hora, Luciana vai estar atrás das grades. Luciana diz a Patrício que está sobre as ordens de Brígida. Patrício pede para Matilde dizer para Brígida que Luciana vai sair amanhã e diz para Luciana ligar para ele qualquer coisa que precisar. Violeta está com medo de depor a favor de Luciana e perder o emprego. Polo tenta convencer a fazer a coisa certa, ou Luciana pode ser presa. Rodrigo volta a agradecer Luciana por ter voltado. Ele diz que viu o irmão dele animado, com vontade de viver e não tem preço. Luciana diz que fica feliz em fazer algo por Patrício. Dá boa noite e vai rapidamente para o seu quarto. Pela manhã, Cláudio e Luciana chegam ao Ministério Público para audiência com Lastra. Cláudio diz a Luciana que, ao ler o processo dela, viu o dia em que ela nasceu, e esta data tem sido muito importante na vida dele. Luciana pergunta por quê. Cláudio diz que nesse dia, neste mesmo mês e ano, nasceu a filha dele. Lastra chega e provoca Luciana. Luciana e Lastra são chamados para depor. Rosalena diz a Constância que quando Patrício melhorar, Luciana vai embora. Luciana relata à juíza tudo o que aconteceu na boate. Rosalena diz a Constância que vai ligar para Nicole e pedir para ela mandar a Vicky ir até lá para fazer as unhas delas. Nicole avisa a Vicky que o motorista de Rosalena vai buscá-la para ela fazer as unhas dela e de Constância. Vicky fica sem saber o que fazer. Patrício fica feliz e animado quando o fisioterapeuta diz que ele está avançando, que de alguma maneira os nervos dele estão começando a despertar. Matilde comenta com Melissa que Luciana foi para a audiência. Jana fica curiosa e pergunta o que está acontecendo. Melissa pede para a prima jurar que não vai dizer a ninguém, e Jana jura. Vicky chega na mansão Torreslanda e Brígida a recebe. Rodrigo pergunta a Oscar se ele teria uma relação com uma mulher que não fosse do mesmo nível social que ele. Oscar fica surpreso com a pergunta de Rodrigo e diz que tudo depende de que essa mulher fosse amorosa, que gostasse muito dele e fosse respeitosa. Então sim, ele teria uma relação com essa mulher. Oscar pergunta a Rodrigo o porquê da pergunta e por que ele está inquieto, se é por causa de Luciana. Rodrigo responde que sim, que é por causa de Luciana. Lastra interrompe o depoimento de Luciana o tempo todo e ofende a ela e a juíza. Cansada de Lastra e da falta de respeito dele, a juíza chama o policial e manda prendê-lo. Lastra fica furioso. Aliviada, Luciana agradece à juíza. Rodrigo diz a Oscar que não sabe o que está acontecendo, que pensa em Luciana o tempo todo. Quer saber o que ela sente, o que preocupa, o que precisa e quando a tem por perto, sente uma vontade imensa de abraçá-la. Oscar pede para Rodrigo ter muito cuidado com o que está dizendo, porque é muito delicado. Rodrigo diz: Sim, Oscar, mas eu já não posso me calar.
sai daqui do coração e é um sentimento muito forte, não posso detê-lo e nem quero. Eu estou apaixonado pela Luciana. Violeta e Polo chegam no Ministério Público e diz a Luciana que estão ali para serem testemunhas dela. Violeta diz que o ruim é que quando o Lastra descobrir, vão mandá-los ir embora do inferno, mas ela não se importa. Oscar diz para Rodrigo não machucar nem a Clara e nem a Luciana. Rodrigo diz a Oscar que jamais faria isso e que é claro que vai se casar com a Clara e sabe da importância de Luciana na vida do Patrício. E esse é o problema, que cada vez que ele vê o irmão, a Luciana vai estar lá. Oscar diz a Rodrigo que vai lhe pedir um favor. Ele diz para ele não ferir Luciana. Bernardo chama a atenção de Lastra e diz que Luciana tem testemunhas contra ele. Lastra diz ao advogado que agora é que não vai retirar a denúncia contra Luciana, porque por culpa dela ele está preso. Vicky está muito nervosa na casa de Rosalena, com medo de encontrar Maximino. Rosalena percebe e diz que sente ela muito inquieta e pergunta o que está acontecendo, se é muito trabalho. Vicky responde que sim e diz que assim que terminar vai correndo para o salão. Luciana agradece Cláudio por tudo. Cláudio diz que enviará uma mensagem para ela confirmando a hora e o dia. Maximino chega em casa e encontra Vicky, que está de saída. Rosalena apresenta Maximino para Vicky. Vicky diz que é um prazer e vai embora às pressas. Aride está com a Paz e Madalena quando Aquiles chega e diz a Paz que vai devolver a casa dela e que ela pode ir buscar as escrituras. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.